É muito boa essa pergunta. Eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez poder explicar, né, como trabalhamos na Brand Security Consulting. Lá nós temos dois modelos de Media Training. Um para situações do cotidiano, né, e outro para gestão de crise. Quando eu faço a apresentação da agência, não raro me perguntam se não é um modelo único, se um único treinamento não dá para formar porta-vozes para as diferentes situações. Bom, antes de responder objetivamente a este questionamento, eu explico que situações do cotidiano são bem diferentes daquelas que denominamos como situações de crise. E ambas têm uma abordagem bem específica no treinamento. Uma situação é o porta-voz falando sobre investimento, lançamento de produto, associação com alguma entidade, acordo de inovação com alguma universidade, etc. Para estas ocasiões, o ambiente é sempre muito amigável e os questionamentos dos jornalistas, eles não são contundentes, né? Por isso que o resultado dessas ações, desses eventos, normalmente eles são muito positivos para as empresas. Um porta-voz bem treinado, ele tira de letra situações desse tipo. Como se diz, quando a pessoa tem um bom desempenho, não tem erro, ele vai responder tudo direitinho, sem qualquer comprometimento com a empresa. O mesmo, porém, nem sempre acontece quando o porta-voz encara uma situação de crise, onde o risco de afetar a imagem, a reputação e os negócios da empresa são grandes, E, neste caso, se houver vítimas com feridos ou morte, a situação se torna ainda muito mais complexa, muito mais difícil para ele. Então, dá para perceber a diferença entre um porta-voz respondendo cotidianamente sobre as coisas da empresa e aquele que encara uma situação de crise? São opostos, né? São duas situações extremas, né? Um na boa e o outro super pressionado. O porta-voz de crise, ele vive uma situação extremamente delicada e quando ele está ali no meio dos questionamentos dos jornalistas, não lhe é dado o direito de errar e muito menos de cometer um ato falho. Ele tem que acertar todas. O porta-voz de crise tem que conhecer a empresa, os seus negócios, a sua cultura e, além disso tudo, ter informações detalhadas sobre o evento que motivou a crise. Olha, é muita pressão, né? E é um ambiente não raro tenso, né? Então, por isso que é importante que este porta-voz de crise seja uma pessoa tranquila, segura, que sabe ouvir, né? Paciente, empática, solidária e bastante séria. Bastante séria. Por quê? Porque ele deve transmitir credibilidade em cada uma das respostas. A sua postura também deve transmitir credibilidade. Por quê? Porque o jornalista que cobre crises corporativas é quase sempre um jornalista experiente. Dificilmente você vai ver aquele jovenzinho que cobre o cotidiano, aquelas matérias que não comprometem ninguém, cobrindo uma situação de crise. Esse jornalista experiente, não raro, ele é agressivo nos questionamentos, ele é contundente e ele busca respostas claras e objetivas. Quase sempre também é desconfiado e, por certo, quando deixar a entrevista, vai repercutir tudo o que viu e ouviu com concorrentes, ex-empregados, autoridades, academia.
né? Ele vai buscar no conjunto de stakeholders da empresa aquele que pode falar sobre a situação e aquilo que ele ouviu. Ele vai buscar mais informações. E para esta situação, para enfrentar com eficácia esta situação, o porta-voz ele tem que estar sempre muito bem preparado. Ao longo dos anos, né, eu treinei inúmeros executivos para diferentes situações de crise e todos se saíram muito bem. E hoje, vários deles seguem por aí trabalhando, né, fazendo o seu trabalho, e por vezes eu os vejo na mídia, né, e sempre fico muito orgulhoso pelo que eles estão fazendo. Nós, da Brand Security, sabemos fazer por quê? Porque já fizemos muitos media trainings. Treinamos porta-vozes de inúmeras empresas, nacionais e multinacionais, de diferentes setores econômicos. Se a sua empresa, se você me permite, vou fazer um comercialzinho, se a sua empresa quiser conhecer o Media Training aplicado pela Brand Security Consulting, é só nos chamar. Nós podemos criar o modelo ideal de Media Training para a sua empresa e formar os seus porta-vozes. Me ligue, mande um WhatsApp ou um e-mail. Eu sempre vou estar à disposição para informar e esclarecer tudo aquilo que você precisar saber sobre a nossa agência, sobre o nosso trabalho.